Fala, Nação Tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Glória e Tradição. Estou gravando na manhã dessa quinta-feira, após o Fortaleza ser praticamente eliminado pelo Atlético Mineiro num placar, assim, acachapante de 4-0. A gente ainda tem o jogo de volta, estaremos lá no estádio. Convido você a estar, se você queria estar lá e agora está pensando em desistir, dadas as circunstâncias, não desista, chegue junto. A gente está aí para brigar até o fim, mesmo sabendo que uma classificação beira o impossível. Mas, assim, analisar a partida, e principalmente uma partida como a de ontem, passa por diversas etapas, todas elas necessárias, importantes, e que você acompanha aqui no Glória e Tradição. Ontem, logo depois da partida, a gente teve o nosso tradicional pós-jogo, que é um pós-jogo em que a gente traz as nossas primeiras impressões, uma análise mais quente, com a própria cabeça mais quente, nas circunstâncias do jogo de ontem, um pouco atordoado, ninguém esperava que seria uma derrota nessas circunstâncias, em que o Fortaleza foi para o vestiário no intervalo da partida já perdendo por 3-0. Então, essa primeira análise, essa análise mais prematura, talvez, ela é muito necessária e você deve ter acompanhado. Se não acompanhou, procure no nosso feed aqui no Glória e Tradição. Mas com o passar do tempo, a gente também vai amadurecendo, vai tentando compreender determinadas coisas que no calor da partida possam ter passado despercebidas e vai mudando um pouco as impressões. Na verdade, as impressões sobre a partida elas vão se solidificando, se consolidando na cabeça de cada um. E daí fazem parte também essas análises posteriores, né? Agora com a cabeça mais fria, depois de uma noite de sono. E é basicamente essa visão que eu vou tentar trazer aqui para vocês. Peço para você deixar o seu like, deixa o seu like, se inscreve no canal se tu ainda não foi inscrito, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo para a gente conseguir alcançar o máximo de pessoas possíveis e seja membro aqui do GT. A gente sabe que somos nós por nós e é a mídia alternativa que de fato prioriza, favorece ao Fortaleza e está aqui justamente para cobrir a nossa paixão, o nosso clube do coração com dignidade. Então seja membro e apoie a mídia independente. Depois da vinheta a gente começa o nosso papo. Então, o jogo de ontem, ele colocou o Fortaleza em cenários diferentes e evidenciou uma completa dificuldade do Leão de se adaptar a novas circunstâncias, talvez cenários que não estavam previstos ali inicialmente. Os primeiros gols, né? O primeiro gol, principalmente, foi um golaço, mérito demais do Guilherme Arana, provavelmente um lateral que vai jogar a Copa do Mundo, tem jogado um futebol de altíssimo nível e ali não havia muito o que ser feito, foi de fato um golaço e a gente sabe que no futebol tem isso, né? Leva-se gols por erros individuais e às vezes leva-se gols porque o adversário é muito bom e teve uma categoria acima da média para colocar a bola no barbante. O segundo gol, a gente teve a infelicidade de o Felipe Alves, principalmente, de ser pego ali no contrapé por conta de um desvio. E isso também faz parte do futebol. E em determinado momento você está na bola, em outro, depois de um desvio, você já não está mais e acaba sendo traído. Aí faz parte, de fato, do futebol. Mas ali, a partir daquele momento de 2-0 ainda ali na metade do primeiro tempo, o Fortaleza precisava ter mudado de postura e não conseguiu. Na verdade, o que se viu foi um completo desajuste mental. O Fortaleza se entregou, se desajustou mais do que já estava desorganizado em campo e não conseguiu mudar de postura. O próprio Atlético Mineiro, sim, o Atlético Mineiro que está aí com vários pontos de vantagem na primeira colocação, tem tudo para levar o título e também agora vai disputar a final da Copa do Brasil. Ele mudou de postura. Ganhando por 2-0, o Atlético Mineiro, que conta com Hulk lá na frente, que conta com Keno, que estava jogando com Nátio Fernandes, ele mudou de postura e se fechou. Puxou,
compactou, esperou o Fortaleza para sair jogando em contra-ataque, em velocidade, e foi o que, de fato, eles fizeram até o fim da partida, e o Fortaleza não soube ter esse estalo. Permaneceu com a mesma estratégia que já tinha se provado ineficiente, que já tinha se provado equivocada, já que a gente perdeu o controle da partida muito cedo, né? E não mudamos de postura. Houve um desajuste mental. Jogadores que não costumam errar, erraram demais. A nossa dupla de volantes não teve uma noite inspirada. A nossa zaga estava completamente improvisada e o Fortaleza, ele cedeu, né? Ele cedeu os espaços que o Galo queria e definitivamente espaços que não poderiam ser dados. O Fortaleza levou um terceiro gol ainda no primeiro tempo num contra-ataque excepcional, uma jogada também de muita qualidade técnica própria, né, proporcional ao elenco que o Atlético Mineiro tem, mas ali faltou malícia, faltou atenção, a coisa do desajuste mental, né? Não se cede espaço perdendo por 2-0 contra o Atlético Mineiro. Não se cede. Faça o que tiver que ser feito. Fala-se muito daquela falta tática, né? Faça a falta tática, não permita que o jogador adversário, já ganhando por 2-0, chegue tão perto do seu gol e com tanta facilidade. Puxe uma camisa se for necessário, mas não permita que o Keno faça aquela jogada, não permita que o Hulk espere por uma bola lançada na área, levantada na área tão livre assim. O Fortaleza pecou depois de já ter pecado. Ele se colocou na situação de um resultado adverso e não soube se adaptar a isso, não soube passar por uma metamorfose ali no decorrer da partida. A gente sabe que isso é muito importante no futebol. É você conseguir reverter os cenários, trocar o pneu com o carro andando. O Fortaleza não foi capaz disso. Um ponto que a gente também tem que pincelar são a questão dos erros, né? Ninguém está aqui imune a isso. E eu acho que ontem ficou, assim, se já não estava claro, ontem ficou ainda mais claro que o Fortaleza errou no seu planejamento quanto à montagem de elenco, principalmente no setor defensivo, falo aqui de zagueiros. Ontem o Marcelo Benevenuto não podia jogar por já ter disputado a Copa do Brasil pelo Botafogo. Tinga se lesionou pouco antes da partida. Então a gente teve que improvisar. Improvisamos Daniel Guedes, um lateral pela direita, puxamos Tite, o nosso zagueiro que joga pela esquerda, para jogar como um zagueiro centralizado, o zagueiro da sobra, e colocamos Matheus Jussa, volante, para ser o nosso zagueiro do lado esquerdo. O curioso é que a gente tinha um zagueiro no banco, né? A gente tem um zagueiro, na verdade, no plantel, que é o Jackson. É o nosso único zagueiro reserva e ele não foi utilizado, mesmo numa circunstância como aquela, em que a gente precisou improvisar 2 vagas entre 3, né? Isso demonstra que talvez não se confie tanto no que ele pode entregar, ou que não haja assim uma grande expectativa de que ele possa entrar e dar conta. Sinceramente, eu não sei o que passou pela cabeça da nossa comissão técnica para optar por não utilizá-lo, mas eu imagino que não seja algo muito diferente disso. É um pouco sintomático você jogar uma semifinal de Copa do Brasil a essa altura do campeonato e não poder contar com o teu único zagueiro reserva. Então, assim, houve uma falha de planejamento e aqui é uma crítica que eu coloco à nossa gestão essa que, de quem sou demais admiradora, acho que todo torcedor do Fortaleza, por tudo que já conquistou, mas que não está imune a erros, e isso foi um erro grave. Ter que depender apenas do Jackson, e no caso, diante da partida de ontem, sequer poder depender dele, é um erro que não pode ser repetido nas próximas temporadas. É algo que precisa ser seriamente levado em consideração e corrigido. A gente tem poucos meses aí para recomeçar um planejamento, né, de plantel para a temporada de 2022. Se Deus quiser, faremos isso sob o comando do Juan Pablo Vojvoda. E isso precisa ser considerado. A gente não pode brincar com a sorte, nem contar com quem talvez não consiga entregar aquilo que a gente precisa. Outros erros que podem ser pontuados, isso faz parte do torcedor. O torcedor ele
ele tem que debater isso, na verdade, é da figura do torcedor, dizer, não era para ter entrado com essa formação, não era para ter entrado com esse jogador. Todo esse debate, ele é válido. É um pouco engenheiro de obra pronta? Sim, é um pouco engenheiro de obra pronta. Acho que eu vi algumas pessoas falando, entra com 4-4-2, já que 2 zagueiros estão fora. É meio difícil você colocar isso para um time que já joga num 3-5-2 há muito tempo e talvez não fosse mudar o esquema a solução mais coerente com o que a gente pretendia, com o que a gente tinha de objetivo na partida. Mas eu acho que faltou ao Fortaleza assimilar os erros, assimilar o baque e mudar de postura. E aí a gente vem a um terceiro ponto que, justamente para finalizar esse vídeo, que é o de que talvez a gente tenha de fato chegado ao nosso limite técnico. A gente está disputando contra elencos multimilionários. Eu vi uma informação, não vou saber dizer aqui para vocês a fonte, infelizmente, não estou conseguindo lembrar, sobre as dívidas, o endividamento de cada um dos times que estavam disputando a semifinal da Copa do Brasil. Fortaleza tinha uma dívida de 38 milhões e o Atlético Mineiro tinha uma dívida que beira o bilhão. A dívida também demonstra, óbvio, o que se gasta. O Atlético Mineiro gasta infinitamente mais que o Fortaleza. Então a gente tem que entender que futebol não é mágica, né? Não é mágica. A gente talvez tenha alcançado o máximo que o nosso elenco, um ótimo elenco, diga-se de passagem, consegue entregar. Estamos desde a rodada 1 entre os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro e temos tudo, absolutamente todas as ferramentas para seguir fazendo um grande campeonato. Então, eu acho que o momento é de entender que talvez a gente tenha alcançado esse limite técnico, de entender que estamos vivendo um sonho, e de fato chegamos numa semifinal histórica, levamos muito dinheiro no bolso e estamos disputando uma vaga na Libertadores, talvez até numa fase de grupos de Libertadores. Não vamos tentar fazer desse sonho um pesadelo, não vamos tentar, por causa de um 4-0. Eu reforço aqui, vamos para o estádio, vamos assistir esse time jogar, entrar em campo contra o Atlético Mineiro, porque o nosso foco agora se volta ao Campeonato Brasileiro. A gente já tem Atlético Paranaense no sábado e não podemos deixar a peteca cair. Somos nós por nós até o fim. Vamos aceitar as nossas limitações e brigar até o fim para superá-las, seguir superando-as no decorrer desse campeonato. Faltam algumas rodadas e dá para fazer ainda muita coisa, dá para viver muitas alegrias dentro daquela Arena Castelão junto com o nosso time do coração, tá certo? Acho que essas são as minhas impressões sobre a partida de ontem. Eu quero ouvir a de vocês. Coloca aí nos comentários o que é que vocês acharam. Coloca o que é que vocês concordaram do que eu falei aqui, o que é que vocês discordaram do que eu falei aqui. Eu vou tentar interagir com todo mundo que comentar, tá certo? Prometo, é um compromisso meu. E deixa o teu like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com todo mundo. A gente se encontra na live hoje à noite, a partir das 8 horas, eu vou estar na bancada e espero cada um de vocês, tá certo? Um beijo grande, até a próxima. Saudações tricolores.